Fala galera, meu nome é Jonas e bem-vindos ao canal Seja um Holder. Aqui no canal a gente te ajuda a investir de uma forma muito mais tranquila e muito mais segura, para que você possa sair das dívidas, ter mais tempo livre, aproveitar mais tempo com a família e atingir a liberdade financeira, que é o que todos nós queremos. E ganhar mais dinheiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa estratégia e também sobre alguns ativos que estão na nossa carteira e como a gente faz para escolher esses ativos, né? Então, vamos ao vídeo. Meu nome é Thiago e hoje então a gente vai falar como a gente seleciona os nossos investimentos aí com base numa estratégia utilizada pelos maiores investidores de todos os tempos. Essa estratégia é o Buy and Hold, que a gente fala tanto aqui no nosso canal. E se a gente for traduzir isso, seria o quê? É comprar e segurar. Então a gente tem o objetivo realmente de ser sócio de grandes empresas, de empresas que têm aí bons resultados no longo do tempo, e isso fazer com que a gente potencialize nossos ganhos, né? Então são investimentos focados em empresas bem estruturadas e focado aí no longo prazo para que a gente atinja assim a nossa liberdade financeira. E o benefício dessa estratégia está justamente no longo prazo, né? E quando a gente vai olhar a fórmula aí de juros compostos, a gente vê que o fator determinante para que a gente tenha um bom retorno, um bom rendimento, é justamente o tempo. Então, quanto mais tempo a gente tiver em nossos investimentos, melhor vai ser o nosso resultado. A gente fala sempre aqui do efeito bola de neve, então todos aqueles dividendos, aqueles proventos que a gente ganha aí das ações, dos fundos imobiliários, a gente reinveste ele e ao longo do tempo isso vai trazer muito retorno para nós. A gente vai colocar agora para vocês um gráfico aqui do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, que mostra justamente esse crescimento. E tem uma frase dele muito clássica que diz assim: o mercado de ações é um sistema que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então é justamente isso, quem consegue ficar mais tempo no mercado, quem consegue segurar seus ativos, ter uma estratégia clara, consegue ter bons retornos. Como a gente pode ver ali no gráfico, onde ele começou a investir muito cedo, aos 14 anos, em torno de 5 mil dólares e chegou com um patrimônio de mais de 73 bilhões aos 89 anos. Hoje ele já tem um patrimônio que passa aí 100 bilhões de dólares. Então isso é uma prova concreta de que investir no longo prazo traz sim bons retornos. Mas então como escolher essas empresas, né? Como saber se as empresas são boas ou não para a gente investir? Lembrando que aqui a gente vai trazer alguns filtros que a gente utiliza e todo investidor tem que ter alguns filtros, né? Que é importante para eles e a gente sempre traz muito o filtro do endividamento. Então tem algumas métricas ali que a gente usa, né? Alguns indicadores que a gente utiliza na parte de endividamento para ver se essa empresa realmente ela está muito alavancada, né? Ela tem muitas dívidas ou não, se elas têm uma situação financeira segura. A gente sabe que, né, que o que quebra uma empresa não tem dinheiro, então uma empresa sem dívida é uma empresa que não quebra. Então é um dos pontos principais que a gente utiliza aqui como os filtros. E também a gente gosta de empresas com vantagens competitivas. E aqui vai uma dica muito importante para vocês, mas como eu vou saber se uma empresa tem ou não vantagem competitiva? Muitas vezes isso é uma análise muito subjetiva, né, da gente entender do negócio, saber quais as ameaças que esse negócio tem, mas tem indicadores sim que nos auxiliam nisso. Por exemplo, margens da empresa. Uma empresa que tem uma margem bruta e uma margem líquida alta, o que isso nos mostra? Que é uma empresa que ela tem poder de mercado, poder de precificação. Ou seja, se a empresa tem uma margem líquida de 25%, por exemplo, vamos dar um exemplo aí para vocês, e entra um concorrente no mercado com um produto muito parecido em termos de qualidade também, mas um preço um pouco mais baixo, essa empresa com a margem líquida de 25%, ela consegue mover seu preço sem afetar muitos resultados. Então ela tem uma margem alta na qual ela pode modificar seus preços de modo a competir com esse concorrente que entrou no mercado. Se a gente pega uma empresa com margem líquida de 1% e entra um concorrente vendendo mais barato, ela não tem o que fazer, porque se ela baixar a sua margem, ela vai estar no prejuízo. Então esse é um cuidado muito bom e é uma das formas de a gente conseguir achar empresas, né, com vantagens competitivas. Inclusive a gente vai para a tela agora mostrar uma das empresas que tanto eu e o Thiago nós temos em carteira, que é uma empresa que a gente gosta muito, e mostrar alguns filtros aí no site Status Invest para vocês verem e terem uma noção melhor de onde a gente olha e o que a gente olha. Bom, a gente está aqui então já dentro do site Status Invest, né? Olhando a empresa Metaleve, tá? Ela é uma empresa aí do setor automotivo, né? Ela fabrica peças aí para motores a combustão, também ela tem um dedo aí na parte elétrica que ela está investindo bastante e também peças de reposição como filtros, enfim, e outras peças. Mas falando aqui dos números da empresa, pessoal, algumas coisas estão que a gente cuida muito, né? Esses dois aqui, dívida líquida sobre EBITDA e dívida líquida sobre EBIT. Esse indicador aqui a gente não gosta, né, e não investe em empresas que tenham esse indicador acima de 3. Tá? Então aqui a gente vê que é uma empresa que tem uma dívida líquida de
sobre EBITDA de 0,03, extremamente baixa. Isso quer dizer o quê? Se a gente for descer aqui e olhar a dívida da empresa e o caixa dela, a gente vê que ela tem uma dívida bruta de 460 milhões e tem 437 milhões em caixa, o que faz com que a dívida líquida dela mesmo, né, uma dívida, seja de apenas 23 milhões. Então, é extremamente saudável essa dívida. Outra coisa que a gente gosta de ver também é a liquidez corrente. O que a liquidez corrente diz? O quanto de ativos a empresa tem mais que passivos. Então, isso quer dizer que a empresa tem mais de 2 vezes mais ativos do que passivos da empresa. E o que eu falei das margens para vocês? Então, ela tem uma margem bruta alta e a gente vê aqui que essa margem é histórica, não é algo que aconteceu do dia para a noite, não. É uma margem histórica alta aqui, desde 2009, aí, girando na casa dos 20% a 25%, até mais. E a margem líquida, a mesma coisa. Teve períodos aqui que ela caiu um pouquinho mais, mas girando sempre na casa acima dos 10%. Tá? Então é uma margem muito boa. Aqui a gente consegue ver então o CAGR, né, de receita e o CAGR de lucro, que é o crescimento de receita e de lucro dos últimos 5 anos, então um crescimento bem alto. E aqui embaixo no gráfico a gente consegue então confirmar esse CAGR ali. Né? Se nós pegarmos aqui o máximo de tempo, a gente vê que a empresa vem mantendo receita constante nos últimos anos, agora ela teve um ganho de receita bem alto, assim como o seu lucro também vem aumentando ao longo do tempo. Outro fator muito importante então, nas nossas carteiras é a diversificação. Né? A gente mostrou agora uma empresa do setor automotivo, que tanto eu quanto o Thiago temos em carteira, e a gente vai falar também de forma breve de mais 2 empresas cada um, que nós também temos em carteira. Então vocês vão ver que são empresas de setores diferentes, né? Totalmente diferentes, que estão descorrelacionados. Isso nos ajuda a pegar vários cenários, né, econômicos diferentes. Exatamente. Então, uma das empresas que eu vou falar hoje, né, é a Hypera Pharma, de ticker IP3. Ela é uma empresa aí do setor farmacêutico, focada no setor farmacêutico desde 2018, mais ou menos. Ela vem crescendo receita ano após ano, em torno de 20% aí ao ano. Então, isso é um dos pontos que a gente olha muito, né? Que a empresa ela tenha bons resultados ao longo do tempo, que ela consiga evoluir em receita e também em lucro. Isso é muito importante, né? E a Hypera Pharma, ela é uma empresa líder em vários segmentos aqui no Brasil. Ela tem marcas muito conhecidas aí, então, como Ingov, Buscopan, Estomazil, Biotônico Fontoura. Então, se vocês forem ver lá o portfólio, vai ter várias marcas conhecidas. Então, isso também traz uma segurança maior para quem for investir, né? São marcas ali do nosso dia a dia, né? Que utiliza. O Jonas utiliza bastante Ingov, né? E é bom. Ingov After, então, isso o cara que fez isso merecia um troféu. Então, são coisas assim que está no nosso dia a dia, a gente vê o potencial de crescimento. Sem falar que, né, quando a gente vai para um estudo mais do mercado, a população aí de idade de 60 anos ou mais, ela vem crescendo cada vez mais e ela consome muito mais também medicamentos, em torno aí de 3 a 4 vezes mais do que idades ali de 19, 20, 29 anos. Né? Então, o custo médio ali de uma pessoa de 60 a mais aí vai estar em torno de R$300 por mês. Então, isso mostra que a empresa ela tem uma fonte de recorrência aí em relação a isso, e isso faz com que ela possa crescer também. Né? Ela é o setor farmacêutico aqui no Brasil, ele vem crescendo bastante nos últimos anos, mais do que a média dos países emergentes. Então, quando a gente analisa o mercado, isso me traz uma certa segurança em relação a isso e vê o crescimento da empresa. E quando a gente olha o histórico dela, né, se a gente for ver aí o quanto que ela teve de rentabilidade nos últimos 10 anos, considerando aí proventos, dividendos, a rentabilidade, foi de 176% aproximadamente. E se a gente descontar ainda a inflação, fica em torno de quase 54%. Então, historicamente, vem tendo um bom retorno. E quando a gente olha ali para algum dos nossos filtros, margens, por exemplo, ela tem uma margem bruta de 63% e uma margem líquida de 21,77%, que é o que o Jonas comentou antes. Então, isso ajuda no fator competitivo. Né? Se vocês forem olhar ali os dados dela, vocês vão ver que o endividamento dela está muito próximo do nosso limite de 3, mas porque é uma empresa que a gente viu antes ali, né, várias marcas, ela acaba comprando várias marcas em relação a isso, ela faz muito investimento, então, para conseguir ampliar seu portfólio. E quando a gente vai olhar a dívida pelo patrimônio líquido dela, é de 0,71. Então, isso mesmo que ela tenha um endividamento alto ali, né, próximo do limite em relação ao EBITDA,
a gente vê que ela tem um patrimônio muito grande em relação à dívida, então também traz uma certa segurança. A próxima empresa que eu vou trazer aqui então para vocês é BB Seguridade, BBSE3. Então é uma empresa que o próprio nome já diz, né? Ela é do setor de seguros, de capitalização e de previdência. Então, o Banco do Brasil, ele tirou essa divisão lá no ano de 2012, né, em relação a essa parte de seguros. Então, tem uma empresa própria, que é a BB Seguridade. E uma das vantagens dessa empresa é que ela acaba tendo aí todo o portfólio, aí, abrange aí todos os clientes do Banco do Brasil, que hoje tem mais de 60 mil pontos de atendimento físico no Brasil. Então, tem uma rede muito grande, né, e isso faz com que também traga uma segurança. Então a gente pode ver que também é uma empresa, quando a gente analisa o histórico, que paga bons dividendos. Então isso também traz aquela segurança na carteira em relação aos dividendos, para quem quer ter uma empresa que pague bons dividendos e a gente consiga reinvestir e ajudar no aporte. Quando a gente olha o histórico dela, também teve um lucro muito grande aí de 222% ao longo dos 10 anos, e se a gente descontar a inflação, de 79% aproximadamente. Então, historicamente, também tem uma boa rentabilidade e isso é uma coisa que a gente olha muito. Como eu comentei antes ali, os dividendos, ela paga bons dividendos, ela tem agora um dividend yield de aproximadamente 9,46%. E aqui, se a gente for analisar o yield on cost, o que seria isso? É os dividendos com base no valor que eu paguei a ação, né? Então, como eu já tenho essa empresa há mais tempo na carteira, esses dividendos, o percentual ele vai ser muito maior. Então, hoje está em torno de 23%. Então, isso é um outro fator que também é interessante quando a gente investe no longo prazo, porque lá no tempo, se a gente for analisar, a gente vai comprar a ação, ela vai estar num valor muito mais baixo do que ela vai ir crescendo ao longo do tempo. Então, o nosso retorno, nosso dividendo sobre esse valor que a gente investiu, ele vai ser muito maior. Então, é mais uma vantagem aí de a gente investir no longo prazo. Antes das minhas duas empresas, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês e ative o sininho. E se não é inscrito, faça favor, se inscreva no canal. Bom, seguindo então para duas empresas também que eu tenho na minha carteira que eu gosto muito, eu vou trazer aqui uma do ramo agro e outra do ramo de alta renda, né? Uma delas então é a Kepler Weber. Kepler Weber é uma empresa quase centenária, ela tem 97 anos de história e ela é líder na América Latina em pós-colheita de grãos. Então ela é uma empresa, na verdade, que ela tem aqueles silos, né, de armazenagem de grãos e ela armazena ali todo que tipo de grão da parte ali do agro, né, dos nossos produtores. E por que eu gosto muito dessa empresa? Fora que ela é líder na América Latina, né, e ela tem assim quase 100 anos de história, ela recentemente ela também adquiriu uma empresa que fazia essa armazenagem de grãos de uma forma muito mais tecnológica, né? Porque tem que ter controle de temperatura, tem que ter controle de umidade, tudo certo, tudo bem certinho. E ela adquiriu essa empresa que era a única empresa do Brasil que fazia esse tipo de controle, né? De uma forma tecnológica, uma forma digital. Então a Kepler acabou adquirindo essa empresa. Além disso, nós temos um problema muito grande aqui no Brasil, né? Em termos de armazenagem de grãos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje ele tem capacidade de armazenar cerca de 70% do que produz. E isso é muito pouco, porque o que isso faz? Faz com que o nosso produtor lá, quando ele produza, quando ele vai colher, ele não tem onde guardar os seus grãos. E ele vai ser obrigado a vender naquele momento para fora, independente do preço. Então faz com que o produtor não tenha poder daqui a pouco para segurar um pouco mais. Daqui a pouco ele pega um período de baixa das commodities, ele não quer vender, ele não tem capacidade de armazenagem, porque o Brasil é muito defasado nisso. Para vocês terem um título de comparação, vai pegar países desenvolvidos aí, Canadá, enfim, Estados Unidos, eles têm em torno de 120 a 130% de capacidade de armazenagem dos grãos comparado à sua produção. O Brasil está em 70% só. Então tem aí uma gama muito grande para que crescer aqui no Brasil. Por ela já ser a maior, ela leva muita vantagem para as outras empresas que estão dentro desse setor. Então é uma empresa que eu gosto muito, é muito bem gerida também. E tem esse aí, o setor vai se beneficiar, acredito eu, ao longo do tempo. Além disso, ela tem números aí muito bons também. Ela apresenta aí uma margem líquida na casa dos 20%, 25%, margem bruta também altíssima e é uma empresa que não tem dívida. Hoje ela tem mais caixa, na verdade, do que dívida. Então, passando aí nos filtros também de endividamento, que são filtros que a gente olha bastante. A segunda empresa que eu vou trazer para vocês é a Vivara. E por que eu gosto tanto da Vivara? A Vivara, na verdade, é uma empresa que apresenta um risco já bem maior que a própria Kepler, porque é uma empresa que abriu capital há pouco tempo. Tá? Mas por que eu gosto muito dela? Porque ela é uma empresa que ela é focada na alta renda. E como vocês sabem, como eu sei, como todos nós sabemos, a alta renda não tem crise. Então o cara lá que tem muito dinheiro, que trabalha com essa parte, compra essa parte de joias, enfim, é o cara que não passa por crise.
né? A princípio não passa por crise. Então essas empresas que atuam com essa parte aí focada no público A, né? Elas tendem a passar por cenários de crise de uma forma muito melhor. A gente viu recentemente, a gente passou por um cenário de crise e a Vivara passou como se não tivesse nada, aumentando sua receita, aumentando suas vendas. E como ela trabalha também com esse público, né? Ela hoje é uma das líderes, principalmente na parte de relógios. Hoje ela não tem concorrente aqui no Brasil, né? Ela trabalha também com joias e semijoias, mas a parte de relógio ela não tem concorrente aqui no Brasil. E ela tem uma margem líquida altíssima também, na casa aí dos 20%, né? Girando a margem dela por trabalhar com essa parte. E aí tem outra coisa também que ela tá focando muito, né? A parte da prata. Por quê? Porque a prata ela acaba tendo uma margem muito maior. Então ela está focando muito aí na parte de aumentar suas vendas em prata e não somente no ouro. Então também é uma coisa muito legal que a empresa vem desenvolvendo ao longo do tempo, muito bem gerida também, uma empresa que também tem mais caixa de dívida, tem uma liquidez corrente de 2,59, então eu acabo gostando muito dela também. E antes de investir nela eu fiz uma coisa que todos nós quase deveríamos fazer com as empresas que a gente tem à nossa volta, uma pesquisa de campo. E a gente vê várias empresas aqui que estão na nossa volta, que a gente falou, né? As empresas agora, a própria Vivara, Kepler está um pouquinho mais difícil, mas também dá, principalmente na nossa região, né? Que o agro aqui é muito forte. Mas eu falei com pessoas que compram produtos Vivara para ver a qualidade do produto. E aí várias pessoas me comentaram, não, eu só compro Vivara porque a qualidade é muito boa, os produtos são muito bons, então eu não troco de marca. Então realmente essa pesquisa de campo é muito válida para a gente saber se o que a empresa diz que faz, diz que vende, realmente é o que é a percepção do consumidor dela. Então são duas empresas também que eu acabo gostando muito. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de investimento, que a gente traz aqui é justamente a estratégia, a metodologia onde a gente avalia os nossos ativos, então isso que é importante vocês avaliarem, frisarem aqui realmente nesse vídeo, né, para ajudar vocês aí nos estudos. Um outro ponto muito importante do Buy and Hold que nos ajuda muito é que a gente não precisa se preocupar com oscilações de curto prazo, por exemplo, né, como outros investimentos ali que às vezes ficam muito preocupados com a cotação da empresa, se subiu, se desceu ou não. A gente vai no fundamento, então, realmente desses ativos e entende que, sim, são bons ativos para o longo prazo. Isso faz com que a gente não precise ficar olhando toda hora, a gente não precise gastar tanta energia sempre avaliando ou tendo que trabalhar em cima disso. Depois que a gente montou a nossa estratégia de investimento, a gente vai fazer lá os nossos aportes mensais de acordo com a nossa estratégia. E aqui é muito importante a gente fazer lá a nossa análise e saber certo quanto que a gente vai investir em cada classe de ativo. Quanto vai ser em ações, fundos imobiliários, exterior, que é muito importante. Dentro da nossa diversificação, a gente investir em outra moeda, investir direto em dólar. Se a gente vai colocar um pouquinho mais de risco com criptomoedas, enfim. Então, depois que eu tenho essa estratégia definida, eu não preciso me preocupar muito, né, em relação a isso, mas é sempre bom a gente estar gerindo a nossa carteira, a gente estar olhando isso, olhando os resultados da empresa, seja a cada 6 meses, uma vez por ano, para ver se ela se mantém nos mesmos fundamentos, se a gente pode manter ali com os mesmos percentuais de cada empresa e ver a necessidade de possíveis ajustes na nossa carteira, ver se o balanceamento está certo. Às vezes lá as ações subiram demais, eu vou ter que investir em outras classes de ativo. Então a nossa preocupação ela vai estar em olhar justamente dentro da nossa estratégia e não ficar preocupado com notícias, com questões de curto prazo, com preço de ação. Então acaba sendo muito mais tranquilo e seguro. Vamos então recapitular algumas coisinhas, né? Primeiro, o investidor tem que ter os filtros para investir. O que é mais importante para ele, né? Que no nosso caso aqui é endividamento, né? Segundo passo, diversificação entre classes de ativos e entre ativos. Terceiro passo, então, investir em boas empresas, não buscar aquelas empresas que estão passando por momentos complicados, ou a próxima Magalu, que é uma empresa que, né, claro, tem que gostar, quer gostar, mas enfim, uma empresa que tem uma margem líquida baixíssima, que não tem diferencial competitivo nenhum, só um exemplo. E quarto, o acompanhamento, então acompanhar a sua carteira, como o Thiago acabou de falar. Não se esqueça, então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e mande para os amigos de vocês, que é extremamente importante e nos auxilia muito no crescimento. E nos sigam em todas as redes aí, @sejamholder. Valeu. Esse foi o melhor vídeo do canal.